que prazer estarmos juntos aqui, uma boa tarde. Estamos, falta 15 minutos para as 5 e como estamos agora mesmo fazendo desde meu blog, vamos começar um pouquinho mais temprano, está certo? Pero então, ayer tivemos falando sobre o que é verdadeiro, o que é. Porque pensamos que nossos sonhos, na verdade, eu digo acerca de mim mesma, de lo que eu esperava muito desde muito jovem. E agora, hoje eu quero falar sobre o que é. Hablamos ayer de la verdadeira comida. Pero o que é esta verdadeira comida? O que é esta verdadeira bebida do Senhor Jesus? E havia falado, nós falamos ayer, mas não falei muito sobre esse versículo e vou falar um pouquinho porque vamos ao seguinte. Ele disse que o que come minha carne e bebe minha sangue permanece em mim e eu em ele. Então, parece ser uma coisa estranha dizer que comer de carne do Senhor Jesus e beber de la sangre, pero ele se refere quando nós recebemos, obedecemos. Nós não obedecemos solamente por um dia, ou por uma semana, ou pelo menos por um mês, ou um ano. Nós permanecemos nele todo o tempo. Isso é comer de la carne e beber de la sangue. Isto é permanecer em Jesus. Quando eu obedeço a Ele continuamente. Se eu obedeço enquanto eu estou na igreja, delante de los demás, eu não estou permanecendo em Jesus. Porque só delante de los demás e na igreja, pero no dentro de minha casa, de meu trabalho, com as pessoas que me conhecem, permanecer em Jesus é algo que está em minha mente todo o tempo. Eu não posso olvidar. E quando a pessoa não está bem em sua vida com Deus, é sua vida. Quando ela está com pessoas incrédulas ou está em pessoas que não assumem sua fé e a deixam-se levada pelas circunstâncias, pelas dificuldades. Permanecer em Jesus tem que estar muito focado. E às vezes deixamos alguma necessidade, como falamos ayer, e desfocamos, ou seja, deixamos de mirar para Jesus. E aí é quando deixamos de permanecer, de comer esta carne e beber este sangue. E Jesus falou algo mais, não só de permanecer. Ele também falou de viver por Ele. Imagina ajustar toda a sua vida. Quantas pessoas ajustam toda a sua vida por causa do trabalho? Leva 2 horas para chegar no trabalho, leva mais 2 horas para regressar para casa. E mesmo assim, ela vive por causa da necessidade de trabalho. Ela tem este valor, esta iniciativa de viver por o trabalho por causa da necessidade financeira, para que ela possa comprar, pagar e adquirir coisas com o dinheiro. Pero viver por Deus é ajustar toda a minha vida. Ou seja, não é o trabalho que eu vou me ajustar ao trabalho. Primeiramente, o trabalho terá que ajustar a Deus primeiro. Então, se eu tenho um trabalho que me põe distante de Deus, me põe, muito cansada, sempre estou fazendo minhas orações, ou minha leitura, ou minha meditação, as pressas, ou eu estou muito afanada com as coisas, pero não estou dando prioridade a Deus. E às vezes a pessoa nasce isso dentro da obra de Deus.
És uma obreira, trabalha um montão e depois chega na igreja também continua trabalhando e quando chega em casa morta, já não tem disposição para ler, para falar com Deus, ou quizás hasta levantar mais temprano para ter esse momento com Deus. Então, ela vive, primeiro, de acordo com a vontade, da necessidade de ela financeira, e não viver por o Padre. E dijo aqui o Senhor Jesus que, como meu Padre que vive e me enviou, eu vivo por o Padre. Assim mesmo é o que me come, eu também viverá por mim. Então não é só permanecer, pero viver por causa de Jesus. Então toda a minha vida só há sentido quando eu vivo por Ele. E é verdade. Se eu vivo para minha esposa, por exemplo, quantas vezes em um momento, por exemplo, quando eu me casei, eu estuve vivendo, pensando em minha esposa, arrumando, arreglando tudo para ele. Está bem, mas se passou como uma prioridade. E isso em pessoas, eu tenho muita expectativa e me frustrou. Então, quando eu vivo por Deus, ou seja, eu hago por Ele, para meu esposo, eu preparo o que ele necessita, eu auxilio no que ele necessita de mim, pero antes de Ele está Deus. Eu vivo por Ele, então não vou agradar a minha esposa em certas maneiras, porque eu vou falar a verdade para Ele, e aunque vá e não vai agradar em certos momentos, porque eu vou contrariar aquela medida que Deus vai me ensinando e vai ensinando a Ele. Então, vai existir esta parte de falar com o outro o que é necessário, ajustar uma situação, assim como Ele faz comigo também. Então, vivimos neste matrimônio, eu e meu esposo, e outros servos de Deus, que vivem para Deus, eles se ajustam para Deus. Eles ajustam seu tempo para Deus. Então, existe realmente necessidade, por exemplo, nós temos um corpo, não? Eu tenho um corpo, existe necessidade do corpo, pero aonde eu tenho essa necessidade, primeiro, antes de tudo isso, eu vou dedicar este tempo para Deus, porque Ele está em algo que toda a minha vida vai quedar arreglada. Se eu pongo meu corpo, minha família, meu esposo, minha responsabilidade primeiro, o que vai passar comigo? Eu vou ser uma pessoa desapercebida, eu vou quedar ansiosa, eu não vou permanecer em Jesus, ademais de ler a Bíblia, orar, pero minha maneira, minhas condutas, minhas prioridades vão falar o oposto, que eu estou dando mais atenção a outra área, por exemplo, se a saúde, se a matrimônio, se a responsabilidades, e assim é. Então, eu não digo para ti que eu sou perfeita, nada é perfeito, pero se eu vivo por Ele, então eu estou atenta, isso aqui não vai agradar a Deus. Isso que eu estou vivendo, ou que estou dando importância, ou como estou atuando, não está bem. Então, eu ajusto minha vida. Isso é viver por Jesus. Vocês pensam, será que você vive por Jesus? E Jesus continua falando aqui, e diz, este é o pão que descendeu do céu. Não como é o que vossos padres comeram e morreram.
Então, se acuerda que os padres de ellos haviam pedido alimento porque lhe faltava no deserto, quando eles saíram do Egito e passaram por o deserto e ali murmuraram por a falta de comida que tinha ali em Egito, e Deus, por sua benignidade, não porque eles usaram a fé, eles murmuraram. Não era para Deus responder, mas sabe que Deus é misericordioso e Ele manifestou sua glória, fazendo com que deu de comer de maná e também de cordões. Pero eles morreram. O que quer dizer de morir? Morir. Este morir aqui, que quer dizer separado de Deus. Ou seja, aunque eles tiveram vamos dizer, la bendição de alcançar a comida, de ter sustento por aquele tempo que necessitava, mas não foi resolvido sua alma. E existe pão que Jesus está falando, que Ele é o pão que descendeu do céu, que é vivo, que não vai atrair morte, não vai atrair, não vai seguir igual. Este pão, dijo Jesus, ele que come este pão viverá para sempre. Então, se eu como deste pão e bebo desta sangre, vamos dizer, como da carne e da sangre de Cristo, então eu permaneço e vivo por Ele. Quem você vê, seja quem seja, tenha a posição que tenha eclesiástica, não importa o que passa, se ela não come, ou seja, não recebe, não acata, não permanece em Jesus, teve um momento e depois se alejou. Por um problema ou outro, saiu porque quis a sua maneira. Não permaneceu e não viveu por Jesus. Viveu para si, viveu para seus sonhos, viveu para quizás ter algo que estava inclinado ou condições financeiras. Queria seguir com um tipo de vida que quizás onde está, por exemplo, na obra de Deus, você tem um estilo de vida, não? Pero a pessoa não quer esse estilo de vida, vive para servir a Deus. Eu, por exemplo, viajamos para vários países. Meu esposo trabalha neste trabalho evangelístico. E nossa função, nossa responsabilidade não é visitar o país, conhecer o país e ir vários lugares do mundo para conhecer, sacar fotos e ver e tal. Não. Nossa função é servir a Deus. Então, é muito diferente, não? Servir a Deus é que perde sua vida. A vida secular, de viver assim, de coisas que outras pessoas vivem. Isso é viver por Jesus, para servir a Deus. Então, eu vejo, de verdade, na obra de Deus, eu he visto que esta função, esta responsabilidade, e que eu me delicio, degusto muito, me gusta muito de servir a Deus. Porque además eu aprendo, eu miro de outra maneira, é muito lindo, é privilegiada, eu me sinto privilegiada de entender os pensamentos de Deus, de ser moldada com a vontade de Deus, de não fazer as coisas da minha maneira, de fazer a vontade de Deus, me hace eu ser uma pessoa que desenvolve a minha vida espiritual. Pero eu tenho que permanecer e viver.
E essa é uma eleição diariamente. Se eu elijo isso, eu vou permanecer até o fim. Pero se eu he hecho isso toda a minha vida, no final da minha vida, eu elijo servir a mim, não permanecer mais, eu he hecho a perder todo o que eu he hecho. Assim é. Então, Jesus dijo isso, do pão, e quem come deste pão viverá para sempre. Você vai ter eternidade. E quem não come deste pão, então vai estar separado de Deus, ou seja, vai estar morto. Resolveu seus problemas externos, mas não interno. E vai estar no inferno. Mas é lá. É o final de los que não querem, não aceitam fazer as coisas como Jesus lhe ensina. Salvo se esta pessoa reconhecer. E ele dijo mais neste versículo aqui. Esto dijo Jesus, aliás, está referindo aqui, em la sinagoga, quando ensinava em Capernaum. Ou seja, Jesus, como estamos fazendo na obra de Deus, na igreja, em reuniões, em atendimentos, está ensinando. Pero, quem é quem? Cada um vai elegir o que quer. Se eu aceito comer da carne do Senhor Jesus e beber de sua sangue, então eu vou permanecer, ou seja, se eu permaneço, então eu vou estar com a mente sempre atenta à palavra de Deus. Se eu vou viver, também vou estar atenta a lo que me passa ao redor, porque eu tenho que estar todo para servir a Ele. E sempre tive que ser assim, com Deus. Eu tive que ajustar muitas coisas, muitas preocupações que vinham, muitos problemas que ocorreu. Eu tive que tomar uma decisão a quem eu vou servir. E justamente no apreto, quando ajusta, como foi em uma pressão aí no Getsemane, é que tomamos a medida de quem queremos servir. Porque aí, como um dolor da pessoa define sua vida. Quando é o dolor, muitos definirem e tomar atitudes equivocadas, pero Deus está dando tempo para que, se você está escutando, você está tomando atitude equivocada, há tempo de você reconhecer e volver a fazer as obras, ou seja, cumprir o que desde o princípio aprendiste. Você tem, como pode dizer, critérios. Ter assim cuidado com o seu relacionamento com Deus. Este é o pão vivo. Aceita este pão e verás que ele te vai fazer muito feliz. Está bem? Haga uma retrospectiva, haga um balance de lo que estás vivendo. Que tal escrever? O que ha ocorrido em sua vida? Será que você está vivendo por o trabalho, por a família, por as responsabilidades, ou você está ajustando tudo para viver para Cristo? Será que estás permanecendo ou você permanece seus sonhos? Uma e outra vez está você aí preocupado com seus sonhos. Então, vamos observar cada um. Eu estou sempre observando-me, não é verdade? E se eu estou sempre observando, obviamente que eu vou me ajustando. Se há um desvio, volta. E isso me hace estar em paz comigo mesmo, porque não estou em deuda com Deus. Eu estou, não estou em deuda, não estou, na verdade, estamos sempre em deuda, porque Ele faz tanto para nós outros, mas não estou mal, estou cumprindo minha parte,
o que ele me ha ensinado, eu he hecho. Hágalo isso, está bem? Porque você vai ser um testemunho. Você vai contar, você pode crer, dígame. Você pode imaginar, você contar testemunhos de sua vida. De cada ano de vida. Não vou falar só de conquista, porque conquistas foi pouco. Você conquista algo, você tem que manter. Você tem vida em si. E eu quero isso para ti. Tá bem? Deus lhe bendiga a todas. Amanhã estamos de regresso. Tchau, tchau.